que se trata aqui? Se trata da luta das empresas brasileiras junto ao Estado para, em especial, das empresas que foram enquadradas por malfeitos, etc., e que querem voltar a produzir, querem voltar às suas atividades. Então, eu creio... Márcio, eu ia sugerir, então, começar pelo lado da sociedade, então. Sim. Até para eu ouvir, nós outros ouvimos. Sim, a sociedade, então, no caso, nós vamos pegar o representante da empresa na mesa. Como aqui não tem roteiro, etc., a gente já chega dando ordem. Não, mas tá bom. Ordem na casa. Me ajuda. Então, eu vou pedir ao Emir Khaluf, que é diretor de compliance da JIF, que é uma empresa que quer voltar a atuar, claro que dentro de novos parâmetros, novos paradigmas. Khaluf, manda bala. Obrigado, Márcio. Bom, depois da ordem do ministro, serei o primeiro, obviamente. Bom, para quem não sabe, a JF é a controladora da JBS e demais empresas. Hoje a gente tem um grupo de 360 CNPJs abaixo da empresa. Eu acho que o desafio é muito grande, porque a gente está falando de CNPJs que vão de frigorífico, banco, energia, bens de consumo. Então, de fato, é um... Obrigado. É um grupo super diverso, né? Antes de entrar no tema um pouco propriamente dito, eu queria contar um pouquinho. Eu acho que a sociedade mundialmente passa por um momento de mudança, né? As leis anticorrupção no mundo começaram na década de 70 nos Estados Unidos, com o FCPA, que foi a primeira. E naquela época existia muito uma ideia de se acabar com as empresas corruptoras, e, enfim. Eu acho que com o tempo foi mudando, né? Um caso mais emblemático, talvez os mais novos nem lembrem aqui, os que têm mais cabelo branco talvez lembrem, é o caso da Arthur Andersen. Arthur Andersen chegou a ser a Big Five no mundo da auditoria. Na época tinha quase 90 mil funcionários, faturamento de 10 bilhões de dólares, uma empresa de Chicago de quase 100 anos de idade. E depois de passar por problemas na auditoria da Enron, se viu aí num embate judicial e quebrou, né? Para felicidade ou infelicidade de alguns, 3 anos depois a Suprema Corte dos Estados Unidos inocentou Arthur Andersen das acusações. Mas aí já era tarde demais, Arthur Andersen não existia mais, né? O espólio do Arthur Andersen foi digerido pela Deloitte e enfim, a empresa que gerava, acho que não são só empregos, né? O círculo virtuoso de riqueza deixou de gerar isso. Recentemente, a gente teve vários exemplos nesse sentido, né? Até o Wagner está aqui, a Siemens é um grande exemplo, né? Pensou, inclusive, em mudar de nome por causa dos escândalos, superou super bem, né? Fez um trabalho excelente em integridade globalmente. Casos mais recentes, como o HSBC, que lavou $1 bilhão para o narcotráfico no México, em diversos países do mundo, né? Pagou o preço, teve, inclusive, vender as operações no Brasil e em outros lugares do mundo, e está se erguendo até hoje. E, para mim, o caso mais emblemático que a gente vive nos dias atuais é o caso da Volkswagen, né? O Dieselgate foi um escândalo de dimensões globais. A empresa perdeu em 2 dias metade do valor do mercado e teve multas até agora de mais ou menos $30 bilhões. Isso mostra para nós um pouco da importância que é a reputação de uma empresa. E acho que, acima de tudo, o compliance ele serve como guardião da reputação da empresa. Porque acho que empresas sem reputação tende ao fracasso, né? Voltando um pouco aos dias atuais, digamos assim, né? Eu me juntei à empresa em dezembro, acho que com um desafio enorme, né? A empresa passou tudo o que passou, todo mundo já viu na mídia, mas eu acredito muito que seja uma chance única, talvez no mundo, de um caso que, para mim, vai ficar para a história do Brasil, como um caso de virada de página, pelas dimensões que teve, pelo impacto que teve na sociedade brasileira e, acredito, pela possibilidade de mudança de um país até, né? Quando a gente fala em empresa, a gente está atrelado a um setor, mas, de fato, uma empresa com 240 mil funcionários tem um impacto muito grande no setor que atua, né? Eu acredito que uma mudança na área de compliance ela leva a mudar todo um setor e, por que não, a prática cultural de um país, né? Acho que é super importante. Então, esse desafio, para mim, foi um dos meus grandes motivadores, né?
a assumir essa posição. Eu acho que a gente está numa holding, então numa holding você tem uma visão muito mais estratégica, de enxergar os diversos negócios, as necessidades de cada um, o que cada um tem que fazer para superar os seus próprios desafios, e o compliance ele tem que, de fato, estar no dia a dia do negócio, entendendo, ajudando, e é muito fácil você publicar códigos, políticas. A gente vê aqui vários casos de empresas que tinham compliance e foram sujeitos a escândalos enormes, né? E aí que faz a diferença para o compliance, ele está lá para evitar. 100% ele nunca vai evitar. Eu sempre falo desse caso do Morgan Stanley, que passou recentemente por acho que faz alguns anos já. Eles tiveram um caso na Ásia, super emblemático, de um diretor que fez uma fraude enorme, e o Morgan Stanley não foi punido. O diretor foi punido porque o Morgan Stanley conseguiu comprovar que eles tomaram todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar aquele tipo de fraude acontecer, né? Então, eles provaram que treinaram a pessoa 35 vezes, notificaram o diretor 7 vezes, tiveram uma série de cautelas. Então, obviamente, a gente não controla o ser humano, mas o compliance sendo bem aplicado, eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? As empresas, a sociedade e as pessoas como um todo, porque você também protege o grupo, né? No nosso caso especial, a gente começou um trabalho super rigoroso do zero, né? A gente mapeou os riscos do grupo, que foi uma tarefa enorme. Implementou canais independentes, porque você vê que no dia a dia as pessoas não têm a confiança, falam, poxa, será que eu vou entrar em contato com um canal de denúncia ou de ética, chame como quiser chamar, e eu vou ter a segurança que meu relato vai ser anônimo, isso vai ser devidamente apurado. Então, é um processo lento, né, mas eu acho que ele vem amadurecendo, isso dá confiança quando existe um resultado. Hoje o grupo tem em média 200 a 300 denúncias por mês nos seus canais de denúncia, é muita coisa. E obviamente que isso é fruto de um esforço, né? A gente treinou em um ano mais de 100 mil pessoas. Então, muita gente investiu quase 100 milhões de reais em compliance, que muita gente fala, poxa, mas vocês estão loucos, é muito dinheiro. Mas, de novo, eu acho que a reputação da empresa não tem preço. E talvez esse ponto da reputação é um ponto que ainda a sociedade vai entender, porque ainda é difícil você precificar, né, quanto custa uma reputação de uma empresa. Mas eu acredito que no futuro esse dano, esse custo de reputação, ele inclusive pode vir a fazer parte, eventualmente até de negociações. Hoje a gente já vê casos em que acordos eles são feitos não só com base nas regras da lei, enfim, eles vêm sendo feitos inclusive considerando a capacidade pagadora, que de certa forma está computando o dano à reputação que a empresa sofreu, né, ou vai sofrer, enfim. Dito isso, eu acho que o Brasil, tudo isso é muito novo no Brasil, né? Obviamente a gente vem caminhando aí nos últimos 4, 5 anos. A gente tem um longo caminho, e eu acho que, buscando um pouco esse espírito do título de seminário em relação ao Estado, né? Hoje as empresas têm até um certo medo de se relacionar com o Estado. Você vai se relacionar com o Estado e fala, poxa, mas eu vou, não vou, tenho que ir acompanhado, tenho que registrar a reunião. Não deveria ser a normalidade das coisas, né? A coisa deve voltar a uma normalidade, e eu acho que para empresas, quando se decide pela colaboração, essa pluralidade de órgãos é muito difícil, né? Você tem hoje, e quando eu falo pluralidade, eu não falo nem só CGU, AGU, TCU, a gente tem, às vezes, o próprio, por exemplo, Ministério Público Estadual não conversa com o Ministério Público Federal. Então você tem essa grande dificuldade de conciliar tudo, né? E, obviamente, que isso demanda gente, recursos, um esforço tremendo da empresa. Mas eu acredito que, futuramente, o Brasil tende a converger, né? Eu acho que, provavelmente, a gente vai ouvir isso um pouco mais no painel da frente, que os Estados Unidos têm um modelo um pouco mais centralizado. Mas, ainda no Brasil, a gente tem uma situação única, porque os Estados Unidos é um país de muitas corporações. As corporações americanas, elas são corporações quase que sem dono. Elas têm capital 100% na Bolsa, diferentemente do Brasil, onde a maioria das empresas tem, de fato, um dono. E como que você lida com isso, né? Então, eu sempre digo e martelo, para a gente ter um programa de compliance que funciona em qualquer empresa, eu acho que você tem que ter o apoio irrestrito do acionista, e no caso das corporações, a mesma coisa, só que representado pelo conselho.
Esse é um ponto. Outro ponto que a comunicação é fundamental. Se a comunicação não for efetiva, e quando eu digo efetiva, não é você simplesmente mandar um e-mail ou falar o código de conduta de 100 páginas está ali para o funcionário ler na intranet, é você sentar com essas pessoas, entender então os problemas. A maioria dos relatos, por experiência própria, eles não vêm pelos canais. A pessoa procura alguém do RH, do própria equipe de compliance para relatar alguma coisa. Então, essa comunicação e essa transparência em como você gera essas coisas é fundamental. E junto com isso vem a questão de você ter regras claras para tudo o que acontece na empresa, seja para investigar, quanto para ter uma política de consequências. Eu não posso favorecer fulano ou ciclano porque ele é amigo de alguém ou porque ele enfim, eu tenho que ter uma regra única para investigação e tenho que ter uma regra única de consequências. Se a pessoa levou uma caneta da empresa, ela vai ser demitida, seja ele o presidente ou o faxineiro. Então, acho que isso é o segundo passo da evolução do compliance. Então, o compliance, como a gente conhecia há 10 anos atrás, era basicamente o canal de denúncia e a gente investigava, mas não tinha talvez essa rigidez que a gente está vendo hoje, que acho que é super importante para a transparência do processo. Emir, as empresas relatam uma quase impossibilidade, uma dificuldade muito grande de fazer acordo de leniência. Como é a experiência de vocês? Bom, eu cheguei depois que o acordo foi feito, né? Mas eu acho que, enfim, o acordo foi feito. Eu acho que hoje, como eu falei, o que existe é a dificuldade, porque são muitas entidades, né? Então, você conciliar um diálogo com várias entidades é, de fato, uma dificuldade, tanto em nível de pessoas, quanto em nível de conhecimento, atendendo os requisitos de cada entidade. E eu acho que o Brasil tende, né, o mundo ideal, acho que seria algum órgão misto composto por N entidades que tivesse uma autonomia para negociar um acordo. Mas, voltando assim, ao nosso acordo especificamente, eu acho que foi um acordo pioneiro, né, porque é o primeiro acordo no mundo que prevê uma destinação de 2 bilhões e 300 milhões de reais para projeto social. No mundo não, o da CIMIS tinha, mas é o maior, de fato. E eu acredito que isso tem um poder transformador enorme, né? Numa sociedade como o Brasil, hoje o maior grant maker do Brasil, em termos de projetos sociais, contribui aproximadamente 20 milhões de dólares por ano, que é a Ford Foundation. E a assimetria, obrigações e direitos dos dois lados, há equilíbrio na relação? Olha, é sempre difícil você falar em equilíbrio na relação, né, quando você está falando com autoridades. Eu acho que a empresa sempre está num papel mais de cumprir, de fato, o que lhe cabe, né, e tentar atender ao máximo. Então, equilíbrio, né, eu acho que é uma busca constante entre as partes para tentar chegar a um equilíbrio. Mas, obviamente, que a palavra final acaba sendo sempre da autoridade, né. Então, dito isso, só voltando no que eu estava concluindo, eu acredito que o terceiro fator importante para um programa ter sucesso, obviamente, é você saber fazer regras sem superburocratizar, né? Hoje a gente vê empresas que chegaram a cúmulo de ter que abrir um departamento de desburocratização porque estavam afogados em burocracia. Então, assim, se a gente não tem um cuidado como compliance de fazer a coisa caminhar de uma maneira que seja funcional, também está fadado ao fracasso, né? A gente tem vários exemplos, né, que acontecem ao redor do mundo, que quando você super burocratiza, super formaliza, as pessoas tendem a ignorar as regras e fazer por conta. Então, eu acho que e o compliance é uma missão de todos, né? Eu acho que não é o Emir ou a equipe só de compliance que vai fazer, claro que a gente tem que fazer, mas cada funcionário que está vendo no compliance a chance da empresa ter um futuro melhor, de buscar de volta a sua imagem e reparar a sua reputação e, vamos dizer assim, de certa forma, recuperar a relação com a sociedade. Porque eu também acho que se não houver uma ponte com a sociedade da empresa, a sociedade não tiver um apoio à empresa, também não adianta só a empresa e autoridades. Acho que a sociedade é fundamental nesse processo de cura, vamos dizer assim. E é um processo que leva tempo, esforço, trabalho duro. Acho que tem que ser um processo rigoroso, mas eu acredito que, de novo, nesse ponto, para concluir, estou passando do tempo já, é um processo que demanda, eu acho que tem o condão de fato, mudar o Brasil. Porque a gente vê setores, as nossas colaborações, as colaborações dos colaboradores, atingindo os setores inteiros. A gente não está falando de uma prática, práticas de setores.
que, de fato, isso tem um condão de mudar o setor e mudar o Brasil. Então, acho que a gente tem essa missão. Enfim, eu acho que é um enorme desafio. Espero que, para o futuro, isso vire um case. Bom, eu já fiz as minhas questões aqui, eu consulto a mesa para ver se há perguntas a fazer ao Emir. Aqui, eu não sei se eu falei, de início, as perguntas, por favor, por escrito, as moças estão ali atrás esperando para serem chamadas. Bom, dito isto, apresentada a vítima, vamos para o algoz, né? Doutor Bruno Dantas, o que o senhor tem a dizer em sua defesa? Bom, Márcio, parabéns pela iniciativa do evento. E eu, enquanto ouvia o doutor Emir, eu pensava aqui o que eu falaria nesses 10 minutos que você gentilmente nos concedeu. E eu considero importante falar basicamente sobre 3 coisas. A primeira, uma questão um pouco mais conceitual e filosófica sobre qual é o sentido de existir na legislação de um dado país um acordo de leniência. Acordo de leniência, em nenhum lugar do mundo, é feito para salvar empresas a qualquer custo. Há uma balança que precisa ser colocada sobre a mesa e, em um dos pratos da balança, obviamente, se coloca a necessidade de buscar a função social da empresa. Uma empresa acumula, ao longo do tempo, capital tecnológico, acumula trabalhadores que precisam daqueles empregos, também recolhe seus tributos. Agora, de outro lado, quando se tem um ato ilícito, crime, nós temos também o interesse do Estado. Então, a primeira coisa que nós precisamos desmistificar, e eu acho que muitas vezes alguns esquecem disso, é que existe uma balança, um dos lados da balança, que é o Estado, e que o Estado precisa obter daquela empresa não apenas um aprofundamento daquela investigação, mas é preciso que o Estado ele obtenha a recuperação do dano, daquilo que foi desviado. É preciso que haja uma ampliação tal da investigação que justifique a concessão que o Estado está a fazer para aquele que cometeu um crime. Tá? Então, a primeira questão é essa: não existe acordo de leniência a qualquer custo. A segunda coisa que é preciso ser dita quando nós falamos de operações empresariais, e já que estamos falando de atos ilícitos, nós poderíamos classificar as empresas em 2 grandes blocos. Primeiro, aquelas que suportam o custo Brasil, que aguentam a fiscalização do IBAMA, aguentam a fiscalização do IFAM, aguentam a fiscalização da Receita, aguentam a fiscalização de todos esses órgãos que nenhum de nós gostaria que agisse da maneira tão descoordenada com que age. Mas, ainda assim, a imensa maioria dos empresários brasileiros é honesta, obedece às leis, aguenta o custo Brasil e, por conta disso, os seus produtos são mais caros, eles são menos competitivos do que aquele que, por uma esperteza, resolveu pagar uma propina. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber existem 2 blocos de empresários. O empresário honesto, que segue as leis e que suporta o custo Brasil. E, segundo, o empresário desonesto, que decide, por uma esperteza, burlar a lei, pagar uma propina a um agente, que seja, e aí obter facilidades. Dentro desse segundo bloco de agentes, de empresários que caem na tentação de cometer crimes, você tem 2 subgrupos. O primeiro subgrupo, aquele que, seja porque foi flagrado, seja porque, diante de uma política interna de compliance, descobre que há agentes seus que estão praticando atos ilícitos e decide cooperar. E uma segunda categoria que é daqueles empresários que, ainda que descobertos, não cooperam. Então, vejam, primeiro eu fiz uma divisão entre honestos e aqueles que cometem crimes. E depois, entre os que cometem crimes, nós temos os que cooperam e os que não cooperam. A primeira questão, quando a gente faz essa classificação, é correto dar àquele que, só porque coopera, os mesmos privilégios daquele que, desde o início, aceitou as normas e cumpriu todas as leis? Porque se nós estivermos a dizer
que aquele que cometeu um crime e coopera deve ter os mesmos benefícios que aquele que nunca cometeu crime algum, nós estamos dizendo o seguinte para a sociedade: o crime compensa. Agora, se dentro desse subgrupo, daqueles que cometeram infrações, nós temos o que coopera e o que não coopera, evidentemente, ninguém duvida disso. Aquele que coopera deve ter mais incentivos para que se mantenha dentro de uma política de afastamento da conduta ilícita e migre para aquela primeira categoria, que é a dos empresários honestos. E quando eu falo disso, eu quero dizer sobre o terceiro ponto. Eu falei que ia tratar de 3 pontos apenas. O primeiro, a questão conceitual, não pode haver acordo de leniência a qualquer custo. Segundo, essa distinção entre o empresário honesto e o empresário desonesto, porque é disso que nós estamos falando. Se é o desonesto que quer permanecer sem cooperar ou se é o que quer buscar o reino dos céus, ainda assim nós temos aqui um fato a priorístico, que é o cometimento de um crime. E o terceiro ponto é a distinção entre o que é o prejuízo que foi causado por esse empresário desonesto, dentro daquelas duas vertentes que eu falei, e aquilo que vai ser uma multa imposta pelo Estado. Por que a lei anticorrupção, e ela foi sábia, presidente Toffoli, disse que o acordo de leniência será celebrado sem prejuízo do ressarcimento integral do dano? Por que a lei disse isso? Porque se em algum momento a lei admitir, ou melhor, algum agente administrativo tivesse a possibilidade de perdoar o que foi desviado, na verdade você estaria assinando de papel passado uma mensagem para a sociedade de que, em algum momento, você poderia ter perdoado aquele valor que você roubou do Estado. E segundo, e isso talvez seja até o mais grave, Márcio, nós temos, nesse quadro de o que é dano e o que é multa, nós temos uma situação dramática, que é as empresas, e nós estamos aqui tratando especificamente de Lava Jato, porque é disso que nós respiramos e nos alimentamos nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos um ato voluntário, um ato corajoso do Ministério Público de subscrever documentos que a lei não o autorizava a fazer. Essa é a grande verdade. Não existe na legislação acordo de leniência assinado pelo Ministério Público. Tanto é que há membros do Ministério Público que dizem que aqueles documentos que eles foram apelidados de acordo de leniência são, na verdade, compromisso de não persecução. Não é? Ou seja, o Ministério Público assina um papel e diz: olha, eu vou te impor aqui uma multa e vou assumir o compromisso de Ministério Público, não te processar, não buscar ressarcimento. Agora, isso significa que a doutora Grace, pela AGU, não pode propor? Há uma regra básica de direito que diz o seguinte: você só pode dispor daquilo que você detém. Se o Ministério Público não poderia anistiar a empresa, como é que ele poderia colocar num acordo que aquela empresa não precisaria pagar mais nada além daquele montante que foi fixado a título de multa? Então veja que nós temos aqui uma situação delicada, que é o valor que foi imposto a título de multa pelo Ministério Público e aquilo que terá que ser ressarcido ao erário em razão do dano. É claro que nós, a partir desse cipoal normativo, nós temos aí alguns problemas. Porque, em primeiro lugar, como fazer para que as empresas virem a página sem que nós promovamos um grande programa oficial de branqueamento de capitais? Porque, vejam, o acordo de leniência que perdoa o valor do dano, na verdade, significa que a empresa vai poder colocar para dentro da sua contabilidade algo que ela roubou do Estado. Isso é o conceito clássico de lavagem de dinheiro. Não é? Então, como é que você faz isso? Pior, numa empresa cuja estrutura orgânica acabou girando em torno da prática de crimes. Vejam, o maior acordo de leniência que, entre aspas, acordo de leniência que há, foi o da Odebrecht. A Odebrecht tinha uma diretoria, um diretor estatutário incumbido de pagar propina.
como é que nós podemos lidar com essa situação em que a corrupção se encontra tão entranhada na alma da empresa que os seus acionistas operavam o esquema? E aí vejam, eu não vim aqui só para trazer problemas, eu enxergo soluções para isso. Quando a corrupção ela está tão galvanizada na empresa, a ponto de os seus acionistas terem sido os principais fomentadores das práticas corruptas, eu penso que nós não poderíamos fugir de algo que é muito comum nos Estados Unidos, que é você preserva a empresa, mas aquele acionista tem que sair. E aí se fala de alienação compulsória do controle acionário. Porque salvar a empresa, mas manter o acionista, significa premiar aquele acionista que criou o esquema de corrupção. 10 minutos. Vou acabar em menos de 30 segundos agora. A segunda grande questão, Márcio, é que nós precisamos, de alguma maneira, conversar sobre o valor do dano. Porque as empresas não desejam desembolsar mais nenhum centavo. Essa é a grande verdade. Valdir Simão, que já foi CGU, hoje está aí advogado cortejado nessa área de compliance, combate à corrupção, sabe muito bem. As empresas foram ao Ministério Público, assinaram gato e levaram lebre. Essa que é a verdade. Elas, ao assinar o acordo de leniência, entre aspas, com o Ministério Público, elas imaginaram, ou pelo menos elas desejaram, não desembolsar mais nenhum centavo. E aí descobriram lá com a doutora Grace que ainda tem um dano a pagar, descobriram lá no TCU que ainda tem um dano a pagar. Porque uma coisa é a multa e a outra é o valor do dano. Quando nós chegamos nesse ponto de impasse, nós precisamos, aí sim, transferir a bola a quem de direito, porque nenhum agente administrativo pode conceder anistia. Eu tenho dúvida até mesmo se o Congresso Nacional poderia conceder essa anistia. Aliás, eu aproveito aqui a presença do presidente do Supremo para dizer exatamente isso. Eu acho que há duas questões cruciais que precisam ser examinadas pelo Supremo no seu tempo, o tempo que o Poder Judiciário leva para instruir matérias dessa complexidade. Primeira, se a tal da alienação compulsória do controle feita por órgãos administrativos seria ou não compatível com a Constituição. É claro que o Supremo dará a última palavra, mas eu lembro que o CAD, hoje, já tem essa possibilidade prevista na sua lei, em casos de agressão à concorrência. Né? Em situações muito drásticas, o CAD pode determinar até mesmo a alienação do controle. Mas a segunda é possível, seja por ato administrativo, seja por lei, anistiar o valor do dano? Se imaginemos que o Congresso faça isso, essa lei seria constitucional? Evidentemente que eu não estou aqui querendo que o presidente... Bruno. Mas que pelo menos leve essa questão. Encerrei, Márcio. Ok. A mesa tem perguntas? Eu vou falar agora porque eu tenho que sair. As perguntas para o Bruno nós transferimos, então, para depois do presidente. Bom, boa tarde a todos. Vou cumprimentar a todos na pessoa da Grace Fernandes, Mendonça, que é uma pessoa admirável e admirada por todos nós e faz um trabalho excelente lá à frente da AGU. Querido Márcio, todos presentes aqui, vários amigos, vários conhecidos, e sempre uma alegria estar aqui, muito melhor assim informal, né? Então, fico mais à vontade. O tema que tanto o Emir quanto o Bruno falaram exatamente o ponto que está aqui para eles. Então, eu vou dizer, porque o meu não tem tanto a ver diretamente com o que está colocado ali na discussão, e é bom que não tem. Bom, aqui o que me pediram para falar é o que o Judiciário pode fazer para destravar as 12 mil obras federais que o TCU detectou como paradas e que contribuição o STF pode dar na mediação das divergências entre o Executivo e as empresas. Eu posso falar do que já está sendo feito, né? E aí
na verdade, a gente faz essa atuação muito mais como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que tem capilaridade nos 94 tribunais em toda a Justiça Nacional, do que na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o que estamos fazendo já, essa semana mesmo, vence o prazo para todos os tribunais de contas encaminharem, não é, Bruno? Encaminharem todas as informações a respeito de obras paradas estaduais. O TCU já tem esse levantamento no âmbito federal. Isso implica numa quantia de 140 bilhões orçamentários que estão sem aplicação. O país não tem, para o orçamento do ano que vem, mais do que 36 bilhões para investimentos. Então, só para ter um dado estatístico. Desses 36 milhões ainda, cerca de 14 é para emendas parlamentares. Então, o que falta, muitas vezes, é uma coordenação e uma comunicação. O Emir falou pluralidade de órgãos e falta de comunicação. Pois bem, são temas esses fundamentais e eu vou chegar lá. Mas antes, então, voltando à questão das obras paralisadas. Então, nós fizemos uma primeira reunião com o Tribunal de Contas da União, com todos os tribunais de contas estaduais e municipais, lá no Supremo Tribunal Federal. E ficamos, então, de fazer esse levantamento, que termina. Ao terminar esse levantamento, nós vamos assinar um convênio CNJ, Tribunal de Contas da União, e a Associação dos Tribunais de Contas, como é que chama? Atricom. A Associação dos Tribunais de Contas, que, na verdade, como eles não têm um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, a Atricom funciona como um papel de articuladora de todos os tribunais de contas estaduais e municipais. Então, nós vamos fazer exatamente um convênio para enfrentar esse problema. E por que o Judiciário atuando nisso? Será que é papel do Judiciário? Infelizmente, hoje, exatamente em razão da falta de comunicação entre os órgãos, da pluralidade de órgãos, acaba que tudo vai parar no Judiciário. O Ministério Público tinha competência para fazer tal ou qual acordo, vai parar no Judiciário. O Tribunal de Contas da União tem competência para declarar norma inconstitucional? Está lá no Supremo Tribunal Federal para decidir. Não é? Então, estes limites são extremamente... esses temas e os limites de atuação de cada órgão acaba nas suas trombadas, nas suas disputas, indo parar no Poder Judiciário. Ora, a gente tem que agir preventivamente. Assim como eu fiz na AGU, criando as câmaras de conciliação, que depois virou lei, virou CPC, virou lei de mediação 10 anos depois, eu penso que esse é um papel fundamental que o Conselho Nacional de Justiça, e na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Justiça, tem que começar a ser feito. Porque o mundo fragmentado de hoje fragmentou as competências na administração pública. Para além de 3 poderes, nós temos as agências reguladoras, nós temos os tribunais de contas, nós temos um Ministério Público com poderes extraordinários, comparado com qualquer outro Ministério Público do mundo, não tem um Ministério Público com tantos poderes como o brasileiro. Então, se nós não dialogarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter o empresariado e as empresas enfrentando uma via crucis infindável, interminável. E aí eu fujo um pouco do tema específico que me foi dado para ir para o tema geral. Tá bem, Márcio? Que é o interesse público e a relação entre Estado e empresas. A relação entre Estado e empresas, infelizmente, é vista até hoje como algo criminoso, mesmo que ela seja feita dentro dos parâmetros legais, dentro do interesse público e sem nenhum tipo de falcatrua ou de desvio. Assim como os ordenadores de despesa na União, nos estados e nos municípios, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, hoje têm medo de assinar qualquer coisa, e isso também trava as obras, porque a pessoa não tem coragem de ter lá o orçamento, começa uma obra, mudou o prefeito, vem o outro, eu não assino isso. Teve um problema lá atrás, tem uma investigação, um inquérito civil, eu não vou assinar isso, e para. E ninguém responsabiliza ninguém. Assim como
no poder público nós estamos enfrentando essa dificuldade, as empresas enfrentam essa dificuldade. Como é que eu vou relacionar com o poder público sem achar que eu estou, ao conversar, criando alguma dificuldade? Vou aqui contar só um exemplo, muitos que estão aqui conhecem esse caso. João Grandino Rodas, uma personalidade absolutamente impoluta. Foi consultor, foi juiz do Tribunal Regional Federal, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, consultor geral do Itamaraty, foi presidente do CAD. Eu até brinco com ele como muitas vidas ele viveu, porque ele conseguiu e consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo de vida, né? O Grandino Rodas, quando foi diretor da Faculdade de Direito, fez um acordo com a Associação dos Ex-Alunos para que se reformassem salas de aula, colocando aquelas salas de aulas que em banco de madeira, que não é que a gente sentava ali sem nem lugar para escrever, porque você tinha que pegar uma tábua para fazer prova, tinha que escrever no caderno, no joelho. Bom, fez a reforma tudo com 2 famílias de ex-alunos já falecidos que queriam, em troca, única e exclusivamente, colocar o quadro e o nome da pessoa ali naquela sala de aula. Cada um doou R$1 milhão. Ele é réu em ação para devolver um dinheiro que ele aplicou na sala de aula. Chega a ser um absurdo de dizer, bom, mas a doação também tem que ser licitada, porque uma outra família poderia querer ter doado, ao invés de 1 milhão, 10 milhões. Tem um outro caso aqui de um grande empresário de Brasília, esse é um caso antigo, da época que eu me mudei para cá, que teve um familiar que foi atropelado no Eixão. O pronto atendimento dele aqui no Hospital Regional da Asa Norte salvou a vida dessa pessoa. Esse empresário muito rico, então, falou assim, vou doar aqui um dinheirão para vocês aqui. Aí os médicos disseram, olha, esse dinheiro não vai chegar aqui, porque esse dinheiro vai para o Tesouro Único, para a conta única do Tesouro. Esse empresário não doou. Mas... Aí vem o jeitinho. Mas não dá, então, para vocês criarem aí uma associação, eu dou esse dinheiro para a associação? Porque a gente sabe, nas universidades eram os departamentos, aquelas associações vinculadas aos departamentos. Então, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, joga todo mundo na marginalidade. Qual é o antídoto para isso? É transparência. É transparência, é deixar as relações transparentes. Que empresário que não se vê em dificuldade de identificar, na agência reguladora X, como é que eu converso com uma pessoa? Tem lá um advogado que é amigo dele. Tem lá um advogado que é amigo dele, então tem que contratar aquele escritório de advocacia. Mas não é porque existe uma relação espúria, é porque a empresa ela tem essa dificuldade, porque o Estado não é transparente, as pessoas não são transparentes. Por isso que o Márcio sabe isso, as pessoas que trabalharam comigo sabem isso, todo mundo que pede audiência comigo, se eu posso, eu atendo, se eu não posso, um assessor, um juiz auxiliar vai atender. Então, tem que ser transparente, porque não tem... Senão as pessoas vão querer achar um jeito de chegar a você. Se você é Estado, você tem que ser transparente e tem que ser acessível. O cidadão tem problema, as empresas têm problema. Ela tem que saber o seguinte, para resolver esse problema, eu procuro quem e onde. Quando eu fui da AGU, depois no TSE eu fiz isso, no Supremo não é necessário, porque já existe a regra de como os advogados da União teriam que atender as pessoas. Então, o advogado da União é obrigado a atender. Nós baixamos essa regra lá com transparência, identificando, colocando o assunto, colocando o tema. Porque se o advogado não atende, o particular ele vai ser obrigado a dar um jeitinho. Ele é jogado pelo próprio Estado na marginalidade. E esse jeitinho de ingenuidade no início pode virar depois um problemão. Então, o antídoto é transparência. Segundo, essa multiplicidade de órgãos, eu não tenho dúvida. Ou a gente racionaliza, não acabando com os órgãos, mas nós temos que ter um gerenciamento dos grandes temas de maneira multi-institucional e entre poderes.
Então, quando eu lancei essa ideia das obras paradas, é jogar um projeto piloto que tem algo mais amplo no futuro. É pensando mais longe. Vamos pegar isso aqui que impacta. Eu acho que tem como a gente conseguir resolver, obviamente não 100%, mas o que conseguir resolver já vai adiantar muito. Dando o exemplo da época da AGU. Eu entrei na AGU, tinham 147 ações no Supremo entre órgãos, autarquias federais. Entre si. 147 ações no Supremo. Não existem mais nenhuma. Não existem mais nenhuma. E sempre quando aparece lá uma briga entre Estado contra a União, a primeira coisa que a gente faz é mandar para as câmaras de conciliação. Agora o André que vai ser o responsável aí, a partir de 1º de janeiro, e eu sei do seu compromisso com esse trabalho aí, a experiência que você atuou com a gente lá no Departamento de Probidade Administrativa e sabe como isso daí é importante. Então, eu penso que o que nós temos que fazer, para muito além daquele tema que você me colocou, Márcio, que é falar das obras inacabadas, é mudar a cultura de relação entre o Estado brasileiro e a sociedade, e, no caso específico da sociedade empresarial, com mais transparência. Isso vai gerar eficiência e isso vai gerar responsabilidade, que são os temas que eu tenho falado. O judiciário do século XXI tem que ser transparente, eficiente e se dar a responsabilidade dos seus atos. E isso é no setor corporativo também. Não há uma empresa hoje que não trabalha com esse tripé de transparência, eficiência e accountability. Então, é fundamental. E na administração pública, nós temos que atuar assim. Se tiver transparência do lado da administração pública, se tiver transparência do lado da sociedade, e especificamente no caso das corporações e das empresas, evidentemente que, com isso, esse é o melhor controle que pode ter. E cada vez menos você vai precisar de órgãos de controle, cada vez menos você vai precisar de situações limites, que as coisas chegam à situação limite. Mas, se, por um lado, tem o empresário que quer ter algum tipo de favor mais rápido e desbalancear a concorrência, por outro lado, muitas vezes, esse empresário chegou a isso obrigado por uma falta de transparência do Estado. Sai uma resolução nova de imposto de renda. Como é que se avalia isso? Por que não vai perguntar diretamente como é que a Receita, uma comunicação melhor da Receita? Quem aqui já não foi para o exterior e olhou o seguinte, eu comprei alguma coisa, quero saber como é que eu faço para trazer? Você entra no site, é impossível. É impossível. Eu já disse isso para o Rashid. Você não consegue identificar aquilo ali, eles falam uma linguagem que... eu, juiz, não consigo entender. Então, o Estado não é amigável com o seu cidadão. Então, uma das coisas a fazer, Márcio, é cobrar do Estado amigável. Eu hoje penso, e aqui vou falar assim que veio na cabeça, nós tínhamos que pensar, às vezes se fala assim, diminuir ministérios. Mas diminuir ministérios não vai fazer com que as caixinhas se comuniquem. Esse é um outro problema. Porque, veja bem, a Receita, ela não chamava a Receita Federal do Brasil, há pouco tempo passou a ser do Brasil. Era a Receita Federal, porque ela é mais forte que o Brasil. O avião presidencial brasileiro não tinha República Federativa do Brasil, tinha Força Aérea Brasileira. As notas de reais tinham o Banco Central do Brasil, não tinha República Federal do Brasil. Cada caixinha do Estado acha que ela é o Estado em si. Ela é o Estado na sua totalidade. Enquanto não só o Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário são o Estado. O Estado é um só. Na verdade, não existem 3 poderes, existem repartições de competências. E hoje muitos teóricos já falam de muito mais poderes. Por quê? Porque se o Estado é um só e você trabalha com repartições de competências, então, na verdade, cada competência tem um poder específico. A Anvisa, para dizer se um remédio é idôneo e eficaz, que são os 2 requisitos para aprovar a comercialização de um medicamento, idoneidade e eficácia, a Anvisa tem o poder de dizer isso. Será que se a Anvisa diz que um remédio é ineficaz
ou um remédio, né, não é idôneo, ele não atinge o fim para o qual ele foi produzido, será que o juiz pode dizer isso? Se aquele poder específico, aquela competência específica, melhor dizendo, aquela competência específica disse que não é eficaz ou que não é idôneo? Né? E são dramas que a gente vive. Então, essa interinstitucionalidade, essa consciência de saber que o poder hoje foi fragmentado também, e, ao ser fragmentado, ele precisa cada vez mais, em cúpula principalmente, ter uma intercomunicação, criar câmaras para destravar essas questões. Né? Então, veja bem, existe um problema. Quem é competente na área de compliance e de acordo de leniência? Alguém tem que pôr esse problema em cima da mesa e chamar todo mundo e sentar. Né? Agora, como é que vai funcionar o comitê? Detectou uma obra importante, uma estrada que está parada. É estabelecer prioridades. Estabelecer prazos, prioridades. Né? Isso tem que ser analisado em tanto tempo e ser resolvido. Isso da parte do CNJ. Isso que nós vamos fazer com a obra paralisada. Nós vamos identificar e... Então, tem lá um processo que está parado lá por uma decisão de um desembargador, uma obra ambiental está parada há 6 anos. Agora, presidente... Vamos decidir. Coloque em pauta o agravo que está parado. Esses casos existem. Coloque em pauta. Você está segurando isso numa liminar. Pauta o processo e destrava. Ou mantém aquilo ou não mantém. Mas resolve. Nós não podemos mais perder tempo esperando as indefinições constantes. Agora, presidente, falávamos aqui da força do Estado. Né? Existe uma assimetria absoluta nas relações do particular com o Estado. O que mais me impressiona não é o carro da polícia ou a ambulância, ou sei lá, achar que pode passar no sinal fechado, estacionar em cima da calçada. O mais impressionante é a sociedade achar isso natural, que o Estado pode tudo. Mas o Estado pode funcionar na sua diversidade. Em Jerusalém, você tem, conforme o acidentado, ele é recolhido pelo crescente, né? Ou ele é recolhido pela Estrela de Davi, ou é recolhido pela Cruz Vermelha. O importante é que ele é recolhido e resolvido o problema. Agora, funciona na mesma cidade. 3 exemplos em favor do cidadão. Né? Na mesma cidade. O Estado funcionando em favor do cidadão. Acontece um acidente de carro. Aquele que for cristão vai ser recolhido pela Cruz Vermelha. Aquele que for judeu vai ser recolhido pela Estrela de Davi. Agora, e eles até competem para mostrar quem é mais eficiente. Agora, presidente... É uma competição sadia e para a saúde, para a vida. Que mecanismo que pode haver? Imagina... Mas o importante é que funcione. É óbvio que existe uma coordenação nisso. É óbvio que por trás das 3 forças de emergência que tem em Jerusalém tem uma coordenação. Agora, veja o caso... O que nós temos que ter? Você respeita as suas diferenças, TCU, AGU, CGU, Ministério Público, mas você tem que ter uma coordenação. Né? Senão, aí um chega, pega o corpo lá, e abandona o outro. Né? Sim, aí você fala da coordenação interna. E se pegar o corpo errado ainda? Pega um de um e troca, aí é complicado. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar como, na radicalidade, dá para funcionar as coisas. Não é? Por que numa racionalidade, já que está todo mundo aqui, o Estado é um só, visando um único fim, que é atender a sociedade. Não é? E a nossa sociedade é, por opção da Constituição de 88, um capitalismo, uma sociedade capitalista. Então, as empresas são parte estruturante do crescimento e do desenvolvimento da nação. Por que eu não vou trabalhar com uma eficiência maior do Estado no atendimento das demandas da sociedade? Então, nós temos que acabar com o espírito de corpo das instituições entenderem que elas existem para si mesmas e não para o cidadão, não para a sociedade. O Estado ele existe para atender as demandas da sociedade, ele não existe para se autoatender. Então, a conscientização de que todos nós somos Estado já é um primeiro passo, porque essa conscientização, quando você via 150
e 147 casos no Supremo entre INCRA versus IBAMA. Que sentido tem isso? O presidente que nomeia o presidente do INCRA é o mesmo que nomeia o presidente do IBAMA. E aí o papel da AGU, com a capilaridade da AGU, virou esse órgão exatamente esse órgão de coordenação de tudo. E se não coordena, decide. Arbitra e decide, põe um ponto final. Não é? Então é fundamental criar isso tudo hoje. É por lei. Né? A gente começou isso sem ter uma legislação, a legislação veio depois. Né? Por isso que eu digo, esse projeto das obras travadas, né, é um projeto que eu coloquei na mesa, porque o judiciário faz parte do problema, porque são decisões que existem, não são todas, ainda, na verdade, a maioria das obras estão paradas por outras questões. Existem obras acabadas que estão paradas, que são aqueles postos de saúde que foram construídos, mas ninguém conversou com a prefeitura para saber se ela tinha dinheiro para pagar o pessoal. Então, tudo isso é descoordenação. E são bilhões, não são milhões, são bilhões de recursos públicos desperdiçados. Volto a dizer, o TCU levantou 140 bilhões de reais no orçamento relativo a obras que estão paralisadas na União. Né? Eu quero ver o resultado que vai sair agora, não é, Dantas? Estados e municípios envolvidos. Então, imagina a quantidade de valor que está parado aí num país que tem, no orçamento da União, 36 milhões para investir. Então, era isso um pouco que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que pensar isso, numa nova pactuação de relação da sociedade com o Estado com a sociedade e do Estado internamente, que é essa questão de comunicação que foi dito. Né? Como é que a gente se comunica internamente? E nós temos que ter câmaras que destravem isso. Né? Podemos começar com convênios, com acordos de cooperação, e isso depois se estruturar em algo constante, como foi o que aconteceu na AGU. Eu quero agradecer, preciso ir. Eu tenho um outro compromisso agora, agradecer, cumprimentar a todos, desejar aí que esses dois painéis sejam realmente elucidativos aí para buscar soluções para tantos problemas que temos. Obrigado. Agradeço ao ministro, bem mais que os 5 minutos que o senhor nos disse, não é? Mas realmente ele tinha avisado que tinha aí outra na sequência. Eu tenho uma pergunta para o Bruno Dantas. Vocês vejam que coisa, né? Dizem que o TCU virou um segundo Ministério Público, né? Agora, quando a gente vê um Ministério Público que se tornou tão bonzinho, que está fazendo até acordo de leniência, a gente só pode achar que a estratégia do TCU de sustentar o protagonismo foi muito boa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está punitivista, está vivendo a época do mata-esfola. Né? Então, eu acho que em termos de estratégia, está certo. Entrar também no mata-esfola. Agora, ministro Bruno Dantas, que peso o senhor dá para a seguinte situação? Imagine que eu e o meu partido estejamos no poder. E qualquer acordo de leniência que envolve delação, o alvo da delação seria eu e meu partido. Que interesse que eu tenho em leniência? Que peso o senhor dá para essa situação dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui? Sem dúvida alguma, a gente não pode esconder a realidade ou ignorar a realidade. Isso é um dado que está presente na realidade brasileira. Agora, por isso eu disse, lá na minha fala, que a iniciativa do Ministério Público foi corajosa e louvável, porque o Ministério Público é um órgão de Estado absolutamente desvinculado de qualquer dos poderes da República. Então, certamente, se você tem um parâmetro que foi estabelecido pelo Ministério Público, nós já temos ali mais ou menos um farol para onde nós vamos olhar. A questão que me parece, Márcio, é que se isso precisa sim ser considerado, e nós temos visto o Ministério Público protagonizando esses acordos de leniência, a ponto de o acordo que a CGU tem celebrado ser chamado de acordo espelho,
Um acordo espelho, na verdade, é um acordo em que a CGU eventualmente abre mão de algumas das possibilidades que ela deveria ter como órgão legitimado legalmente para fazer o acordo de leniência, para ter uma deferência pelo acordo do Ministério Público. E veja, até aí não tem problema algum. Não é? O que me parece que nós não podemos fazer, e eu acho que aí é que está o ponto de equilíbrio, é descumprir a lei. Entende? Eu acho que, se nós formos ver a cronologia que levou à edição da lei anticorrupção, não foi porque políticos bonzinhos brasileiros entenderam que era hora de criar regras para punir empresas corruptas. É porque havia uma demanda da OCDE, que é exatamente a de exigir que a corrupção transnacional fosse reduzida. Porque se você tem empresas que competem no mercado global e você tem uma empresa no Brasil que pratica corrupção de maneira endêmica, sistêmica e compete no mercado externo, você criou, evidentemente, uma situação de desbalanceamento. Então, não foi o Brasil que decidiu, olha, agora nós vamos virar honestos e vamos aprovar uma lei anticorrupção. Não, havia uma pressão externa para fazer isso. E essa lei que foi aprovada pelo Congresso é uma lei que segue um modelo internacional. E é esse modelo internacional que diz que o dano precisa ser reparado, porque senão você criou uma vantagem competitiva muito grande para aquela empresa que celebrou um acordo no Brasil e não lá na Alemanha ou onde quer que seja. Sabe? Outra questão, se de um lado as empresas têm pessoas físicas corruptas, do lado do Estado há funcionários públicos que produzem as causas da corrupção. A balança não deveria ser mais equilibrada? Porque o senhor traçou um quadro do Estado muito bonzinho e a iniciativa privada seja injusto comigo. Muito malévola. Não é verdade, você está sendo injusto comigo. Eu não falei que o Estado é bonzinho e o privado é maléfico, em momento algum. O que eu tentei colocar aqui para você foi que nós, no momento de fazermos esse sopesamento, que é um acordo, ele pressupõe várias rodadas de negociação até se chegar a um entendimento. E, evidentemente, que quando se fazem essas rodadas de negociação, você precisa levar em consideração o interesse público, você precisa levar em consideração o interesse social, porque, veja, uma coisa é o interesse do Estado, uma outra coisa é o interesse da sociedade. Não é? O presidente Toffoli falou aqui, muitas vezes você tem esses interesses se sobrepondo. Agora, é óbvio que você não pode, no momento de fazer essas rodadas de negociação, deixar de analisar a responsabilidade do Estado. É claro que o Estado tem responsabilidade, porém, a sociedade, aí eu não estou falando de servidores públicos, a sociedade não pode ser punida duas vezes. Primeiro, quando foi roubada, e segundo, quando quem roubou foi anistiado. Então, tem que ter esse cuidado. Vamos, então, seguir em frente. Eu passo a palavra agora à nossa ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça. Bom, boa tarde a todos. Eu quero também agradecer a gentileza do convite, não é? Dizer da alegria de poder compartilhar essa mesa com pessoas tão qualificadas e tão, do ponto de vista de conhecimento do assunto, tão aprofundadas nos estudos, enfim, e na própria experiência, né? E eu tomo a liberdade aqui de abordar, talvez, a questão de um outro ponto de vista. Eu acredito que, quando nós estamos falando aqui das relações, novas relações entre Estado e empresas, nós precisamos primeiro partir da seguinte premissa: não há poder público sem o setor privado. Poder público não funciona sem o setor privado. E não há setor privado que funcione sem o poder público. Porque o setor privado depende do poder público. Quando eu falo essa dependência, eu não estou falando da dependência em termos de recursos. Eu estou falando da dependência, inclusive, no tocante às normas que são aplicáveis para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica no país. Ou seja, o setor privado depende da atuação regulatória do Estado. Então, não há como se desenvolver uma atividade econômica no país sem que essas relações sejam relações altamente sofisticadas.
sofisticadas do ponto de vista da legalidade, sofisticadas do ponto de vista ético, sofisticadas do ponto de vista da integridade. Então, eu tomo a liberdade, então, de tocar exatamente nesse ponto. Mas para dizer que nós precisamos levar em conta e envidar esforços não naquilo que é ponto de divergência entre o público e privado, mas naquilo que é ponto de consenso. E o que é ponto de consenso nessas relações entre o público e o privado? Todos nós queremos a retomada do crescimento econômico no Brasil. Todos nós queremos que a economia se alavanque. Por quê? Sabemos que se o país cresce e economicamente vai bem, a sociedade vai bem, nós vamos aumentar o número de empregos, vai haver circulação de riquezas, e com isso o país cresce e se desenvolve. E, na verdade, quando nós refinamos essas relações em prol de um crescimento econômico do país, o que nós estamos fazendo, em última análise, é cumprindo um dever que a Constituição de 1988 nos impôs, quando estabeleceu lá no artigo 3º, entre os objetivos da República Federativa do Brasil, exatamente a garantia do desenvolvimento nacional. Todos nós, setor público e privado, temos um compromisso, um dever de garantir ou de buscar a garantia do desenvolvimento nacional. Daí um eixo central dessa discussão. Se nós queremos crescimento econômico, e esse é o ponto que nos une, o que nós precisamos para o Brasil crescer nas relações envolvendo público e privado? Precisamos de segurança jurídica. Segurança jurídica que todos nós sabemos, conhecemos, sabemos da dificuldade que vem sendo enfrentada, em especial pelo setor privado, porque aqui falamos muito das divergências entre órgãos, das dissonâncias, dos descompassos, de compreensão. E, obviamente, que quando o investidor quer aportar recursos no Brasil, seja um investidor interno, seja um nacional ou estrangeiro, o fato certo é que ele avalia, dentre o produto interno bruto, dentre os índices econômicos do país, ele avalia a segurança jurídica. Nunca a segurança jurídica foi objeto de tanta preocupação como nos últimos tempos. E aí o que nós precisamos saber? Nós precisamos trabalhar e muito em prol da segurança jurídica. E a gente entra... O que é a segurança jurídica, senão um direito fundamental que todos nós temos a uma ordem jurídica estável, a uma ordem jurídica previsível, a uma ordem jurídica segura, do ponto de vista da estabilidade das relações. O poder público tem o dever de assegurar que essas relações sejam estáveis, porque a surpresa ela é péssima no ambiente de investimento. A surpresa é péssima quando o setor privado quer fazer aportes para poder alavancar a economia no país. Porque ele quer saber quais são as regras, como as regras estão colocadas, de que forma as regras se posicionam, quais são os limites da sua atuação, e daí entramos na questão da transparência, que foi aqui mencionado, a importância de se ter transparência nessas relações, para que ele saiba exatamente onde ele está pisando e exatamente onde ele quer chegar, sem que a surpresa indesejada venha no percurso do seu investimento. Quando eu digo isso, digo que nós estamos falando de infraestrutura, e infraestrutura está exatamente nesse contexto de necessidade de crescimento que o país está tendo e está vivenciando como nunca antes. Aí nós entramos, se esse é o intuito de todos nós, e se esse é o ponto que nos une, ou seja, todos nós queremos o crescimento, portanto, todos nós precisamos trabalhar em prol da segurança, quem tem o dever de trazer e de implementar a segurança jurídica no país? Os 3 poderes da República. Poder legislativo, através de regras claras, evitando uma inflação legislativa em matéria de natureza econômica. Porque o que a gente observa muitas vezes é que os setores eles não compreendem, às vezes, as regras que são colocadas, sequer pelo próprio legislativo. Então, o poder legislativo, através de regras que sejam claras e que evitem espaços interpretativos que gerem insegurança jurídica. Segundo ponto, é missão e é dever também do poder executivo. Poder executivo que tem todas as agências no seu rol e que, com isso, tem, cada uma delas, a missão de fazer uso do seu poder regulatório. Portanto, regras regulatórias claras, que evitem expressões que tragam dúvidas, que façam com que o investidor, as empresas, o ambiente privado tenha clareza em relação ao setor que ele está, de fato, pretendendo atuar ou já atuando. Nós, inclusive, ministro Bruno, estamos desenvolvendo na Advocacia Geral da União um trabalho que é uma portaria que nós editamos recentemente, que é uma portaria que nós chamamos de Portaria de Coerência Regulatória, em que nós constituímos um grupo de trabalho para que pudéssemos revisitar todo o estoque regulatório no país,
para que com isso pudéssemos ali aferir onde há duplicidade, onde há sobreposição de norma, para que com isso pudéssemos trazer sugestões para os gestores nas agências, para que eles possam ali, na sua atuação regulatória, ter um nível de tratamento jurídico dessa norma mais eficiente, mais trabalhado, mais elaborado. Inclusive, abrimos para as empresas, através dessa portaria, a possibilidade de participarem de uma audiência pública, que será realizada agora no dia 30, em que o setor privado vai trazer as suas sugestões para que a advocacia pública possa, no ambiente da sua atuação, trazer alguma referência em nível de coerência regulatória. Quando a gente fala de coerência regulatória, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de padronização de normas, nós estamos falando de uma padronização tanto na criação como na revisão, até a revogação das normas. Então, voltando, primeiro, é missão do Legislativo, é missão do Executivo e é missão do Judiciário. Por quê? Porque o investimento no Brasil, o tratamento que está sendo dado pelas empresas, as múltiplas questões, tudo isso hoje é objeto de judicialização, como já foi colocado aqui na fala do ministro-presidente da Suprema Corte. Nós estamos vivendo um país judicializado. As empresas têm os centros das suas discussões, os eixos centrais da sua atuação, todos eles judicializados. O setor elétrico é todo judicializado nesse país. O setor de infraestrutura é todo judicializado nesse país. Não há um único setor que tenha atuação ou atuação no ambiente privado que não esteja sendo objeto de questionamento judicial. Então, o que é preciso fazer? A colaboração também vinda do Poder Judiciário brasileiro. Naquele ponto que nos une. Executivo, Legislativo, Judiciário. Trazer segurança jurídica, para que a segurança jurídica seja um capital da nossa nação. É isso que nós precisamos, se é que todos nós queremos, de fato, que o Brasil cresça. E esse capital da nossa nação se constrói, é trabalho árduo. Daí o papel que cada instituição deve prestar a sua colaboração, e a Advocacia Geral da União vem agora nesse trabalho da coerência regulatória, também entregando a sua parcela de colaboração à sociedade brasileira, para que as regras também sejam claras. E mais, aí a gente entra no compliance, eu já estou concluindo por conta do tempo. Aí a gente entra no compliance, que nada mais é quando a gente tem um ambiente de clareza das normas. Quando a gente tem um ambiente de segurança jurídica, obviamente que o setor privado transita nesse ambiente com mais tranquilidade. Daí a gente evita muito dessas relações perniciosas que acabam permeando as relações entre o público e o privado. Porque você tem transparência, você tem clareza, você tem precisão técnica nessas relações. Tudo isso passa, obviamente, por um trabalho que precisa ser desenvolvido com um olhar, com um enfoque muito claro no crescimento do país, que nós precisamos todos nos unir em torno dele. E mais, quando, então, falamos de compliance, entramos num contexto de que precisamos de prevenção, para que as empresas desenvolvam sua atividade com segurança. Prevenir tudo, sabemos que é impossível, foi até dito aqui pelo doutor Emi. É tentar, numa política de integridade séria, evitar o evitável. O que é possível se evitar, precisamos trabalhar para que não aconteça. Daí a importância de um compliance bem elaborado, daí a importância de uma política de integridade séria, mas o que eu tenho dito também ultimamente, nesses fóruns em que a gente discute compliance, em que a gente discute acordo de leniência, o que eu tenho dito é o seguinte: muitos profissionais do direito vêm sendo contratados pelas múltiplas empresas que desenvolvem atividades aí em diversos setores, vêm sendo contratados para construir a política de integridade da empresa. O que a gente observa muitas vezes é que vem um grupo de advogados altamente qualificado que se insere dentro daquele contexto com uma missão, ele precisa entregar um produto, entregar um serviço. É contratado para isso. E o compliance nada mais é do que nada mais é a busca, um estímulo a que se crie uma cultura de integridade dentro daquela empresa. Muitas vezes o compliance ele é perfeito. Você lê a política de integridade, você não acha um único porém. Não obstante, ele não corresponde à verdadeira e à leal política de integridade daquela empresa. Nada mais é do que um compliance de fachada. E compliance de fachada também é ato de corrupção. É isso que a gente precisa também ter clareza nesse ambiente. E eu tenho dito isso porque é algo que a gente precisa também estar muito atento, porque se estamos avançando tão bem no contexto de se passar o país a limpo, é preciso também que tenhamos cuidado, porque compliance de fachada também é ato de corrupção. E aí eu avanço no último para já encerrar.
Compliance e acordo de leniência. Muito foi dito da divergência entre órgãos, muito foi dito da dissonância de atuação. Eu reputo tudo isso a uma circunstância singela. Estamos experimentando institutos novos no país. Não temos o que eu acabei de mencionar, uma lei clara. Temos uma lei que, quando foi inserida num contexto que nós não havíamos ainda forjado tudo aquilo, e, obviamente, que isso vem mesmo no dia a dia. É quando vamos experimentando que os problemas vão surgindo. E daí a possibilidade que temos, através de um diálogo, e eu volto a insistir no diálogo institucional, de que a política de isolamento institucional não faz o Brasil crescer. Se não conseguimos evitar um ato de corrupção através de um bom compliance, e se chegamos no ponto da necessidade de celebração de um acordo de leniência, o Estado precisa estar preparado. Afastando o gestor desonesto, como disse o ministro Bruno Dantas, o empresário desonesto tem que ser afastado. Mas preservando a pessoa jurídica. E preservando a pessoa jurídica, trazendo condições. Ai, meu Deus. Perdão, gente. Agora eu que passei vergonha, né? Pronto. E aí, para que, na verdade, tenhamos uma clareza, voltando, né, na política de... Agora eu me perdi, Bruno. Me fala. Culpa do Márcio. Bom, diálogo institucional. A importância de avançarmos no diálogo institucional e nessa aproximação. Por quê? Porque os desafios são os mesmos. Se temos desafios no âmbito da Controladoria Geral da União, temos desafios no âmbito da Advocacia Geral da União, temos desafios a serem inventados no âmbito do Tribunal de Contas da União, no Ministério Público e no próprio ambiente do Judiciário. Não foi à toa que, como o ministro Bruno Dantas disse, quando o Ministério Público celebrou o acordo de leniência com a Odebrecht, nós precisamos judicializar. Nós tivemos que dizer, olha, o ressarcimento integral do dano não está preservado aqui. Foi o que fizemos. E o que disse o TRF da 4ª Região? Correto? A Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, precisam exercer suas respectivas competências. Portanto, esse acordo não estende em caráter vinculativo para os demais órgãos. Foi o que disse o TRF. Ou seja, conseguem perceber que aí nós temos uma atuação, um envolvimento claro dos 3 poderes da República? O Legislativo, numa lei que não nos trouxe uma clareza e nos colocou várias dificuldades, com espaços interpretativos que acabam trazendo um desafio enorme para todos nós. Segundo, o Poder Executivo, que acabou avançando e precisa avançar nas suas competências, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União. Também o Legislativo, através do seu órgão de assistência direta e imediata, Tribunal de Contas da União, que é o que diz o artigo 70 e 71 da Constituição da República. E tudo isso acabou parando no terceiro poder, que é o Poder Judiciário. Portanto, se queremos construir um país firme, sólido, e acordo de leniência é só uma das ferramentas de combate à corrupção, que nós temos outras tantas, nós sabemos disso, é preciso, obviamente, que todos os poderes trabalhem numa articulação muito mais elaborada. Eu acho que talvez por aí a gente consiga avançar, cada qual trazendo a sua parcela de colaboração, sempre com a visão dialógica da qual nós não podemos nos afastar. Os órgãos precisam, de fato, se comunicar, precisam, de fato, compreender as suas dificuldades e ter a clareza de que nós estamos ainda experimentando institutos novos e, quem sabe, no futuro próximo, talvez, quem sabe, no próximo ambiente, no Congresso Nacional, possamos avançar no aprimoramento da nossa legislação anticorrupção, que traga uma definição em torno dos papéis de cada um, respeitando os parâmetros constitucionais, e, com isso, consigamos trazer para esse ambiente privado, quando se trata de política de combate à corrupção, uma luz que possa, de fato, trazer uma condição de se avançar de modo mais concreto e eficiente nesse desenvolvimento nacional, que é algo que é objeto de atenção de todos nós e deve ser, de fato, não podemos nos afastar dele. Obrigado, ministra. É isso. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e tenho certeza absoluta de que tenham todos certeza absoluta de que a Advocacia Geral da União também vem dando a sua parcela de colaboração. Vou fazer uma mudança aqui no protocolo, as perguntas, então, serão feitas ao final. Eu peço agora, então, ao doutor Valdir Simão que faça a sua exposição. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Eu saudar meus colegas aqui de painel, na pessoa da ministra Grace, aproveitar a oportunidade para reconhecer o excelente trabalho que ela fez à frente da AGU, que nos
orgulho a todos e desejar muito sucesso aqui para o André, que assume o bastão a partir de 1º de janeiro. Eu gostaria de fazer a minha intervenção comentando 2 aspectos, objeto do nosso tema, e aproveitando também a fala de todos que me antecederam, que foram muito importantes. O primeiro aspecto, nesse tema, a relação do Estado com a sociedade, notadamente com as empresas. Eu quero começar fazendo aqui um registro. O presidente Toffoli comentou aqui da dificuldade de regularização de bens comprados no exterior. A Receita Federal tem um aplicativo, vou defender minha casa, né? A Receita Federal tem um aplicativo chamado Viajante, que no exterior você pode já registrar o bem, gera o DARF, já paga no exterior e vai se dirigir na alfândega a bens a declarar e provavelmente você será o único na fila. Então, vai ser muito rápido. Isso aconteceu comigo. A grande dificuldade é que o agente da alfândega te exige que imprima todos os documentos que você gerou eletronicamente e já transmitiu. Ou seja, o Estado é invencível em matéria de burocracia. E todos os dias alguém tem uma ideia nova para controlar alguém nesse país. Isso impacta o ambiente de negócio, impacta a vida do cidadão. Essa relação, como o ministro Toffoli falou de 2 pilares para uma nova relação do setor público com o setor privado. A transparência, que é central, e o acesso. A transparência, eu acredito que nós estamos conquistando no dia a dia, e a cada dia, cada vez mais, seria impossível esconder as relações que as autoridades têm com o setor privado. A acessibilidade é um pouco mais complicado, porque você não tem condições de dar para cada empresa ou para cada cidadão acesso a cada um dos caminhos do governo. Está aqui o Guilherme, que é o presidente da BRIG, e sabe, eu acompanho a luta dele para a regulamentação do lobby, mas a regulamentação do lobby, ela não pode permitir ou trazer para essa relação uma burocracia que também seja impraticável. No setor privado, a gente está vivendo um pouco isso com os programas de integridade ou de compliance, que eu costumo chamar de contábeis. O Wagner sabe muito bem disso. Nós estamos vivendo uma fase que as empresas, além de serem corretas e éticas, elas têm que parecerem corretas e éticas. Então, a demonstração, os registros contábeis são importantes. No setor público também. Quer dizer, nós precisamos migrar, em algum momento, para um patamar de relação que todos, no setor público e no setor privado, hajam em conformidade com a lei e com a ética, independentemente de código de conduta. Aí nós passamos para esse modelo cultural que se referiu a ministra Grace Mendonça. Então, até lá, nós temos um longo caminho pela frente. E mexer na legislação, o cuidado que nós temos que ter é de não vir mais controle, ou um controle irracional. Nós estamos vivendo uma overdose de controle. O que nós precisamos é um melhor controle, mais integrado, mais coordenado, mais ativo e que possa ser um controle que estimule o comportamento adequado por parte dos cidadãos, das empresas e dos agentes públicos. Falando um pouquinho do tema da lei anticorrupção, nós estamos cansados de diagnóstico, mas eu acho importante fazer um registro aqui para entender um pouco do que eu vou falar. Eu penso que nós temos dado um valor excessivamente grande, maior do que ele merece, ao acordo de leniência. A lei anticorrupção, ela vem e traz a responsabilidade objetiva das empresas em um conjunto de práticas ilícitas relacionadas à corrupção, mas também em fraudes e licitações de contratos. Nós demoramos muito, o Poder Executivo Federal demorou muito para regulamentar a lei. Foram 14, quase 15 meses da data da vigência da lei. Se nós tivéssemos regulamentado a lei no início, talvez, e havia propostas, inclusive do Tribunal de Contas, de qual era o caminho a ser perseguido nos acordos de leniência, talvez nós tivéssemos sensibilizado os primeiros termos de compromisso que o Ministério Público fez para essa nova normatização. É importante dizer que, até esse momento, nós não tínhamos ainda na administração pública federal uma cultura muito forte de apuração de responsabilidade empresarial, de punição de empresas, apesar de estar na lei 8666, a declaração de inidoneidade, nós declarávamos empresas inidôneas aquelas pequenas. O andar de cima nunca foi alcançado. O próprio Tribunal de Contas
as declarações de idoneidade feitas pelo Tribunal de Contas, desde 92, da Lei Orgânica para cá, também eram em pequenas empresas. Quando os primeiros processos de responsabilização da Lava Jato foram instaurados, não tinha, Bruno, se eu não me engano, não havia nenhum processo tomado de conta especial contra as empresas contra as quais instauramos processos que tivesse transitado e julgado administrativamente no tribunal. Portanto, se não tinha codificação adequada de dano. E olha que coisa interessante. Uma das principais sanções que uma empresa que praticou um ato ilícito pudesse receber, das empresas de infraestrutura que prestam serviço ao Estado, é a declaração de idoneidade, que é de 2 anos. Após esse período, a empresa pode pedir reabilitação, ou de 5 anos, quando declarada pelo tribunal. Já se vão quase 4 anos dos processos de responsabilização. As empresas já pagaram a pena duplamente. Porque, nesses 4 anos, elas não estavam legalmente proibidas de participar de licitações, mas foram excluídas de cadastro de empresas estatais e não puderam contratar com o poder público. Continuaram prestando serviços, mas o sistema financeiro fechou as torneiras de financiamento. Ou seja, a declaração de idoneidade não foi feita, mas a empresa pagou a pena. O que o acordo de leniência traz de novidade? O grande equívoco, na minha leitura, é o ter utilizado o acordo de leniência como um instrumento de reparação de dano. Ele deve ser um instrumento de dar celeridade ao processo de investigação e sanção da empresa mediante a colaboração. A aplicação de penalidade, a multa da lei de corrupção ou uma declaração de idoneidade, compete a cada autoridade, a autoridade máxima de cada órgão lesado. Ora, essa autoridade pode não aplicar a sanção, ela pode não instaurar o processo de responsabilização, mas ela não pode considerar a colaboração da empresa para reduzir o valor da multa a ser paga? Por que não? Eu vou além. O meu receio é que, em algum momento, nós não tenhamos capacidade operacional de processar todos os acordos de leniência, centrado numa agência só, que seja a CGU, a quem a lei, corretamente, defendendo mais uma vez a casa que eu estive, atribuiu competência, ou a AGU, ou o Ministério Público. Eu acho até que o acordo de leniência pode ser um instrumento que poderia ser descentralizado a cada órgão que tenha sido lesado, mediante o qual o órgão negocia o valor da multa a partir da colaboração, para dar celeridade ao processo. Nós não podemos demorar 4 anos para aplicar uma sanção a uma empresa. Isso tem que ser um processo de alguns meses, no máximo. Por favor. Só uma rápida interrupção, porque você tocou num ponto que, para mim, é crucial. Você falou que o acordo de leniência não deve ser tratado como algo que prioritariamente deve perseguir a recomposição do dano, e eu acho que isso é verdade. O problema é que os acordos de leniência que nós temos no Brasil são acordos de leniência em que você tem série de atos criminosos que o Ministério Público precisava alavancar a sua investigação penal e zero informação sobre o valor que foi desviado. Então, como é que você pode exigir que um órgão que tem competência constitucional, como a AGU, como o TCU, deixe de aplicar uma sanção que a lei determina que ele aplique, se o acordo de leniência não prevê uma linha sequer sobre a colaboração das empresas para a identificação do dano? Gente, vamos falar português claro. A gente, às vezes, usa um jogo de palavras que esconde o principal. As empresas quiseram convencer a sociedade brasileira de que pagaram propina para conseguir os contratos. E depois que conseguiram, ficaram honestas. Elas não pagaram mais propina nenhuma para conseguir aditivos, para conseguir preços, cobrar preços que todos sabem que estavam fora dos valores de referência. Então, é evidente que havia superfaturamento, sim. E as empresas foram ao Ministério Público e disseram, não houve nada de superfaturamento. E o Ministério Público engoliu isso. Essa que é a verdade. Agora, Bruno, quem extorquiu também deveria ser cobrado, não? Será? Isso eu deixo para o... Até porque você precisa primeiro identificar todo mundo que extorquiu.
você tem até o momento são empresas que confessaram. Eu acho que eu atingi o objetivo do seminário. O debate está esquentando, Bruno. Mas, assim, eu não tenho divergência na nossa visão. O que eu discuto aqui é se o acordo de leniência, o ambiente negocial, ele é adequado para fixar parâmetros de reparação do dano. O que seria desejável? No processo de compliance, a empresa identifica um ato lesivo, investiga, colabora com as autoridades, vai lá espontaneamente colabora. Talvez esse tenha sido um defeito, um dos poucos defeitos na regulamentação da lei. Eu acho que nós poderíamos ter dado um peso maior à espontaneidade, que hoje vale 2 pontos percentuais da multa. Poderíamos ter dado um percentual maior, de forma que uma multa já chegasse ao valor mínimo, se há uma declaração espontânea, porque isso vai acontecer. Nós não vamos eliminar a corrupção. Os programas de integridade, eles vão permitir que a gente identifique, que a gente investigue, que a gente responsabilize. Chega no final do dia, outro dia, falando para conselheiros independentes, queriam saber qual é o nível de responsabilidade do conselheiro. As empresas estão em dúvida. Apuraram, fizeram um trabalho, o dever de casa, punir o seu agente que cometeu um desvio, porque às vezes não é do conhecimento do conselho. Pagou lá a propina para um agente para sair uma certidão que às vezes era até direito da empresa. E qual é a minha responsabilidade como conselheiro? Eu tenho que colaborar? Claro que tem. Você pode ser responsabilizado depois. Mas o grande problema é, mas com quem? E o que vai ser cobrado de mim? Eu já apurei, já... Então, na lógica da empresa, ela apura e vai lá e devolve. Pode ter uma sanção adicional? A sanção está estabelecida na lei anticorrupção. Então, vai lá e vai ter a multa, que eu defendo que, num caso desse, tem que ser a multa mínima. Mas não, aí nós levamos para uma negociação que é muito difícil, fixação de reparação de dano. E aí vem uma outra discussão, o que é dano, como calcular dano erário, uma coisa que a gente não tinha tradição. Nós não tínhamos tradição de tomadas de conta especial, de ações de improbidade contra as empresas, e estamos começando agora. E a minha preocupação sempre é em que a gente tenha o mínimo de racionalidade na fixação desses parâmetros. Eu concordo com o Bruno, que em algumas situações a alienação do controle pode ser a solução a ser buscada. Mas, olhando para frente, é importante construir um sistema e um modelo que se sustente, que estimule o comportamento ético, que estimule a apuração de desvios e a reparação espontânea do dano por parte da empresa. E, infelizmente, o modelo hoje é tão irracional e pouco confiável do ponto de vista da segurança jurídica, que as empresas acabam optando de apurar e vamos esperar para ver o que acontece. Não é um cenário desejável. Eu penso que seria possível construir esse caminho. O que eu falo aqui talvez tenha uma ponta solta, que, em especial, é a declaração de inidoneidade do Tribunal de Contas. Mas, poxa, se eu fiz um acordo no âmbito administrativo, a administração fez um acordo com a empresa, tem um processo de apuração de dano que pode transitar, e é direito da empresa questionar o valor que a administração está colocando, até judicialmente. Uma tomada de conta especial, nós sabemos muito bem disso. Cito aqui o exemplo de Passadina, em que a CGU fez um trabalho fantástico e apurou lá um valor de prejuízo. O tribunal tinha um valor diferente. O Ministério Público pode ter outro valor. A Petrobras pode entender que aquele valor não existe. Então, nós precisamos ter um pouco mais de racionalidade nisso, sob pena de apontarmos, criarmos novas teses do que é, por exemplo, o dano erário, num ambiente que acabou de ser consolidado como uma ação imprescritível, e que, daqui para frente, ninguém mais está seguro, nenhum de nós. Inclusive, eu que já fui administrador público, a gente não sabe, eu posso estar sujeito a uma ação de improbidade pedindo reparação de algum erro que eu possa ter cometido há 15, 20, 30 anos atrás. Era isso. Se me permite só uma palavra, eu só queria colocar uma coisa, porque a gente, enfim, no dia a dia, a gente se depara com isso muito. Tem casos que eu acho que o Brasil é muito especialista em vender, por dificuldades para vender facilidades. E tem casos claros para mim que, assim, poxa, eu não estou tendo um dano claro, na verdade, eu não estou causando, eu estou pagando justamente para
ter um benefício que seria legítimo meu. Né? Então, assim, é a mesma coisa que o cara fala, olha, para você ter o teu abatimento do imposto de renda aqui, você vai ter que pagar uma propina. E qual foi o dano que eu causei ao Estado? É difícil de você fazer esse paradigma, né? Mas eu acho que a gente, claramente, quando tem regras claras, eu acho que ajuda todo mundo. O grande problema, só para complementar aqui, Márcio, se me permite, é que se você foi ao Ministério Público, no DOJ, ou na SEC, falou, olha, eu causei esse prejuízo, como é que fica a autoridade pública brasileira dizendo, não, eu concordo que esse não foi um prejuízo. Você declarou que causou aquele dano à administração. Então, essa discussão tem que ter um pouco mais de racionalidade. E, para concluir, nós não podemos subverter a ordem do interesse. O interesse da empresa, na minha leitura, ele tem que prevalecer em relação ao interesse do administrador da empresa. Ministra Grace, eu agradeço muito a sua presença. A senhora está sendo chamada, o trabalho a chama. Eu espero que na próxima vez nós estejamos juntos de novo. Muito obrigado, hein? Posso falar? Vai, Bruno, mas não muito, hein? Não exagera. Só para a gente fazer uma observação com relação a isso que foi mencionado aqui. Ninguém nunca viu e ninguém nunca verá uma tomada de contas especial ou qualquer órgão de controle cobrar um dano por algo que é etéreo. Não, nós estamos falando de superfaturamento de obras. Nós estamos falando de uma terraplanagem que deveria ter custado 50 milhões de reais e custou 400 milhões de reais. É disso que nós estamos falando aqui. Né? Não estou falando de um dano moral coletivo, como eventualmente alguém cobra em juízo. Não é disso que nós estamos falando. Você precisa separar bem. E só para fechar o que o Valdir falou, e falou perfeitamente, Valdir, quando nós julgamos o caso de Angra 3, nós dissemos com todas as letras, naquele caso, que nós declaramos a idoneidade de 4 empresas e mantivemos vivas 3 outras empresas que participaram do mesmo consórcio e que fraudaram a licitação junto com as 4 que foram declaradas inidôneas. O que nós dissemos foi, fundamentalmente, que se as empresas que haviam assinado um acordo de leniência, entre aspas, novamente, com o Ministério Público, sem declinar uma linha sequer sobre superfaturamento, se elas voltassem ao Ministério Público e dissessem, olha, estão aqui as notas fiscais, eu superfaturei os contratos tais, tais e tais e tais, o valor da minha apuração é esse aqui, e eu desejo pagar, eu quero pagar em 100 anos, eu quero pagar em 200 anos. Se a empresa mostrar sinceridade na negociação, o TCU está disposto, sim, a deixar de aplicar a sanção de idoneidade. O que nós não vamos fazer é renunciar a uma competência legal, porque a lei não permite que nós façamos isso, se não houve uma colaboração com o controle externo. Houve uma colaboração apenas com a persecução penal. Então, nós estamos precisando aqui amarrar. Ok, Bruno. Eu só quero saber depois como é que vocês fazem para ir buscar o superfaturamento que foi parar na mão do bolso do agente Estado. Mas eu queria agora introduzir André Mendonça, nosso futuro advogado-geral da União, e eu acredito que eu fale em nome de todos que o conhecem, no sentido de dar parabéns pela escolha. Tá ok? Manda bala. Márcio, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento e pela condução aqui da mesa. Saúdo a todos os colegas da mesa, aos presentes. É privilégio estar aqui com vocês e poder debater um tema tão importante. A gente está falando em relação público-privado, empresas, Estado, e com um pouco de enfoque até nos acordos de leniência. Eu queria destacar para vocês que a base fundamental do êxito dessa relação é a boa-fé entre as partes. Que as partes sejam íntegras e honestas com aquilo que estão tratando. Então, quando procurarem a AGU, quando procurarem a CGU, quando procurarem o Judiciário, sejam honestos, porque principalmente os dirigentes dessas instituições sabem as dificuldades de gerir o setor público e, portanto, da gestão do setor privado. Quando se parte desse viés de boa-fé, a busca de soluções ela se torna muito mais fácil, porque o gestor público ele vai ter segurança de que está construindo uma solução para o bem público também.
e não somente para atender interesses privados ou para atender interesses públicos ocultos e não legítimos. E essa é a primeira conversa que nós temos com todas as empresas que nos procuram quando querem tratar de acordo de leniência. Essa mesa ela tem que se basear na boa-fé. Se nós percebermos que a boa-fé está quebrada ou que há indícios de má-fé, nós vamos encerrar a mesa. Agora, enquanto houver boa-fé, tenha em nós instituições capazes e interessadas em buscar soluções consensuais. Soluções que atendam o interesse público. A grande pergunta que se faz, que eu faço, é o que é o interesse público? É um conceito jurídico indeterminado. Nós vamos ter que buscar a efetivação e a identificação desse interesse público à luz da situação concreta. E, por exemplo, quando a gente vai tratar de valores nos acordos, o interesse público é só receber 100% de tudo? Pode ser que sim. Mas antes dos acordos, quando não se podia fazer concessões, quanto que nós, tendo que perseguir 100%, recebíamos? Eu assumi o Departamento de Patrimônio e Probidade, nós recebíamos 1% em 2008. Eu saí de lá, nós recebíamos 15%. Foi tão significativo que isso foi referência na ONU e rendeu o Prêmio Inovare de Combate à Corrupção e foi referência de um relatório do Departamento de Estado norte-americano dizendo o seguinte: um novo jeito de recuperar dinheiro desviado de corrupção no mundo. 15%. Quanto que nós estamos recebendo agora nos acordos de leniência, Márcio? Dá um chute. Acredito que não chegue a 15%. No mínimo 70%. Fazendo concessões de 30%. E aí você fez a pergunta, e esses outros 30%? Para onde vão? Não vai ser a empresa que vai pagar. Sabe por quê? Caso Odebrecht. Mais de 150 empresas delatadas. Mais de 130 agentes públicos delatados. A AGU e a CGU e o TCU, agora nós temos a responsabilidade de, ao virar a página da empresa, ir atrás desses agentes, ir atrás dessas outras empresas delatadas. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos chegar a mais de 100% de recuperação, fazendo concessões. E como que nós fazemos concessões em tudo? Não. A lei é clara ao dizer os parâmetros da multa da lei anticorrupção. O decreto regulamenta. E nós, na medida da colaboração da empresa, vamos fazer concessões. Uma empresa que vem e delata um ilícito que ninguém sabia, ela merece um tratamento de redução, se não integral, quase integral. Uma lei que delata algo que eu já sabia em parte, ela vai ter que ter uma redução menor do valor da multa que ela vai ter que pagar. E na questão do dano, nós perguntamos 10 vezes à empresa: houve dano? Houve sobrepreço? A empresa diz não. Nós fomos à Petrobras. Petrobras, houve dano, houve sobrepreço? Petrobras diz não. No TCU não tem uma condenação transitada em julgado. A AGU e a CGU editaram um regulamento que, se tiver condenação transitada em julgado no TCU, nós vamos considerar. Então a empresa diz não, e nós não temos elementos concretos. E o ministro Valdir está certíssimo ao dizer que o acordo de leniência não é um instrumento jurídico para apuração de dano. E nós dissemos para a empresa: o instrumento jurídico é tomada de contas especial. E ao assinar o acordo conosco, a única hipótese da AGU processar a empresa é se o TCU condená-la por sobrepreço. Então, tudo bem, empresa, não houve. Não houve. O TCU tem a prerrogativa. Se o TCU condenar, nós vamos te executar. Mas mais que isso, se não era simplesmente um exercício do direito de defesa, mas você sonegou, omitiu dolosamente informações, esse acordo vai estar rescindido
você vai ser automaticamente declarado inidôneo e perde os benefícios de concessões que nós fizemos a você no curso da negociação. O acordo de leniência é o instrumento jurídico com maior capacidade no Brasil de prevenção e combate à corrupção, fazendo-se concessões. E a propina? Desconto zero. É um custo ilícito inserido no contrato que se considera um dano presumido. Tem desconto na propina? Não tem. 0% de desconto. Nós já recusamos acordos porque a empresa falou, eu não tenho capacidade de pagar o valor da propina. Então, você vai seguir o processo de responsabilização. Ou eu não quero pagar o valor da propina de sobrepreço, que a gente já tem apurado, você vai sofrer o processo de responsabilização. E sabe por que nós estamos entrando com 70% de recuperação no mínimo? Justamente para não gerar um desequilíbrio entre quem colabora e quem não colabora. Porque quem praticou e quem não praticou corrupção, digo, não vai haver desequilíbrio entre quem praticou corrupção e colabora e quem não praticou a corrupção. Porque quem não praticou a corrupção fica com o lucro do acordo, do contrato que ele tem com a administração pública. Mas quem está celebrando o acordo conosco está devolvendo um percentual significativo do seu lucro. Nenhuma empresa relacionada à Lava Jato assinou acordo conosco ou vai assinar acordo conosco entregando menos do que 70% do seu lucro. Por isso que eu digo que é no mínimo 70%. E nós estamos na contabilidade das empresas, pedindo auditorias independentes para a identificação desses valores. Por isso, o CGU e a AGU têm muita tranquilidade e serenidade do trabalho que estão fazendo. E no âmbito da integridade, o que nós estamos fazendo? Acordo do Odebrecht, durante todo o prazo de vigência do acordo, ela vai estar submetida a inspeções semestrais no âmbito da implementação e execução dos seus programas de integridade. Se o seu programa é sério, se o canal de ouvidoria é sério, se estão apurando adequadamente os ilícitos que foram reportados ou identificados, se estão dando treinamento para os seus funcionários. Na verdade, essas empresas agora, elas estão formando uma parceria na prevenção e no combate à corrupção. Porque elas estão assumindo compromissos onerosos, com programas onerosos de integridade. Não é barato. Vocês sabem que não é barato. Isso está embutido no valor do acordo. Isso é considerado no valor do acordo. Vão estar submetendo as suas contabilidades. A CGU não tem poder de fiscalizar a empresa, mas por força do acordo, as suas contabilidades vão poder ser verificadas. E elas não querem mais, Márcio, que empresas no mercado atuem em posição de desigualdade com elas. Então, elas serão as primeiras a virem nos comunicar se alguma empresa concorrente está agindo de forma desleal. Nós estamos, através desse instrumento, recuperando mais dinheiro, obtendo mais identificação de pessoas que participaram desses ilícitos, e nós estamos gerando uma cultura de integridade empresarial nessa relação Estado-setor privado. O que eu digo aqui em nome da CGU, o ministro Wagner vai estar aqui, vai poder falar um pouco mais, é que a CGU hoje está de portas abertas para todas aquelas empresas que, de boa fé, a procurarem e assumirem o compromisso de dizer a verdade. Cientes que, se essa boa fé, durante o processo ou após a realização do acordo, for identificada que foi quebrada, a empresa ou não vai realizar o acordo ou perderá os benefícios do acordo celebrado. Hoje, já 39 empresas procuraram a CGU. Nós já extrapolamos a Operação Lava Jato. Hoje, o grande número de empresas são empresas não familiares
com programas de integridade que foram capazes de identificar ilícitos e que querem reportar ao Estado. E que estão demitindo essas pessoas que praticaram esses ilícitos e que querem contribuir com esse padrão de integridade. Então, fica aqui a nossa palavra e o nosso convite. Vamos trabalhar coletivamente, principalmente CGU e AGU, que já tem feito. Dissemos e continuaremos a dizer para o Ministério Público que estamos à disposição para fazer os acordos em conjunto, para gerar segurança, maior segurança jurídica, e trabalhar com todas as instituições que querem construir, no âmbito de um século XXI, que vai demandar instituições, e as instituições, Márcio, concluindo aqui, as instituições que serão relevantes no século XXI são aquelas capazes de construir consensos, fazer justiça negociada. As instituições que se quedarem burocratizando estão fadadas, na minha avaliação, a ficar ultrapassadas. Nós precisamos, num âmbito de agilidade, o que se cobra nas empresas é agilidade, o que tem que se cobrar no setor público é agilidade e eficiência. É capacidade de sentar numa mesa e, apesar das nossas diferenças, construir consensos sustentáveis juridicamente. Então, meu muito obrigado, meus parabéns, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, André. Então, agora, rapidamente, sem delongas, Igor Tamazauskas, advogado. Boa tarde a todos. Depois de tantas vozes abalizadas sobre o tema, quase me resta pouco a falar aqui sobre esse tema aqui que envolve as empresas, a relação das empresas com o Estado. Eu vou procurar aqui colocar a perspectiva de um advogado que auxiliou algumas empresas já nesse processo de negociação, tanto com o Ministério Público Federal, quanto com o sistema AGU, CGU, supervisionado pelo Tribunal de Contas da União. Nós tivemos a oportunidade de negociar o primeiro acordo que envolveu todas essas agências. Posso dizer que a figura do Dr. André Mendonça, junto com o restante da equipe da CGU, foi fundamental para esse processo. O Dr. André Mendonça tem uma capacidade muito grande de diálogo e, como advogado que milita nessa área, a gente só pode saudar a escolha dele para próximo advogado-geral da União. Eu acredito que esse programa vai, enfim, a cada dia mais ser institucionalizado e entrar na rotina de solução desses casos de corrupção. Mas, observando a fala das pessoas que me antecederam aqui, eu procurei lembrar um pouco das abordagens do ato de corrupção, que nada mais é do que a constatação de quando essa relação público-privado desanda. Então, nós temos uma abordagem que poderia ser dita psicológica. Então, por essa abordagem, o ato de corrupção vai acontecer quando o custo da pessoa agir desonestamente é efetivamente menor que o benefício que ela auferir com o seu ato ilícito. Então, portanto, ela vai fazer o seu juízo moral, ela vai fazer o juízo de, por exemplo, ser pega e ser exposta perante a imprensa, perante a família, enfim, nas suas relações pessoais. E, a partir do momento que esse custo de ser identificado o ato de corrupção for pequeno, o benefício que possível de ser oferido for maior, obviamente, o ato de corrupção pode acabar se instaurando. Há uma abordagem econômica também do fenômeno, no seguinte sentido, de que o ato de corrupção permite que se estabeleça, em favor de quem age contrariamente à lei, um benefício econômico indevido, seja por criar uma barreira artificial ilegal, né? É óbvio que a gente está falando, quando a gente fala de norma jurídica, a norma jurídica cria algumas barreiras à conduta humana, mas aqui o que a gente está falando de uma barreira ilegal. Então, vamos supor que uma determinada autoridade municipal é subornada para
beneficiar que somente um ator econômico naquela cidade consiga se estabelecer, ela, a partir de um ato corrupto, ela conseguiu criar uma barreira a outros agentes econômicos. Nós temos uma abordagem jurídica do ato de corrupção, que se configura quando você verifica o estabelecimento de duas ordens jurídicas. Você tem a ordem jurídica geral, que se aplica a cada um de nós, e você tem uma ordem jurídica mais benéfica, uma ordem jurídica mais flexível, que acaba se estabelecendo em favor de quem age de uma forma ilícita. E nós temos um outro componente também da abordagem desse fenômeno, que é o componente, a abordagem do ponto de vista da democracia, da deslegitimação dos órgãos de Estado. A norma jurídica passa a ser compreendida não como uma expressão da vontade geral, mas sim como um conluio indevido entre determinados agentes econômicos e agentes políticos que estabelecem uma determinada obrigação, e isso acaba gerando questionamento para o próprio ato de autoridade. Então, o enfrentamento de todos esses aspectos do ato de corrupção pressupõe, obviamente, a adoção de medidas do ponto de vista do Estado de uma forma que venha enfrentar a cada um desses aspectos. A lei anticorrupção foi muito feliz nesse sentido, que, por exemplo, do ponto de vista que eu chamei de psicológico, ela vai ali atacar este custo, dentre outras situações, por impor uma pena extrapatrimonial, que é a obrigação da empresa punida publicar em jornais de grande circulação, na mídia, a sentença condenatória ou a decisão administrativa condenatória. Então, ela vai colocar ali uma pena extrapatrimonial que vai atacar a imagem da empresa. Então, este é um ponto importante da lei anticorrupção. Outro ponto importante é você estabelecer um paralelo entre penas elevadíssimas e a possibilidade de ter uma saída honrosa para a empresa, que é a possibilidade de fazer o acordo anticorrupção. Então, você acaba construindo, e aí passa um pouco também pela existência do sistema de compliance como abrandamento, critério de abrandamento da pena, você acaba construindo um controle em rede, que o próprio Dr. André Mendonça aqui destacou. Cada empresa acaba fiscalizando a atuação dos outros elos da cadeia comercial. Então, se o sistema de compliance de uma determinada empresa não reconhecer de seus fornecedores e clientes empresas idôneas de ambos os lados, a relação comercial não se estabelece e você acaba tendo um bloqueio, obviamente, de relações econômicas. Eu queria também, aqui, e também caminhando já para o encerramento da exposição, colocar um pouquinho a visão de advogado das etapas de uma negociação do acordo de leniência, né? Ninguém faz acordo de leniência porque quer, porque acha bonito, porque quer mudar o seu paradigma. Faz porque não tem mais jeito. Faz porque o Estado o colocou contra a parede. A empresa, normalmente, quando decide por um processo desse, é porque realmente não tem alternativa. Ela verá agentes econômicos questionando sua atuação, ela verá o Estado cada vez mais sufocando a sua atuação, então ela decide internamente partir para um processo negocial. Então, essa seria a primeira etapa da negociação do acordo de leniência. A segunda etapa seria a abordagem das autoridades. Então, o advogado que vai se apresentar ali, ele precisa ter muito cuidado nessa abordagem. Ele precisa mostrar que quem está ali não é mais aquela postura, aquela empresa que tinha postura equivocada em relação à norma. Precisa ser alguém que está mostrando uma intenção realmente de virar uma página naquilo que o Dr. André colocou, de demonstrar a boa-fé. E nessa fase, que eu acho que é muito importante, o Estado precisa fazer o seu juízo de valor, se enxerga naquele interlocutor alguém, efetivamente, que é capaz de receber a confiança para que avancem as negociações e celebrem o acordo de leniência. O Estado não pode, a cada momento, ficar se questionando se aquele acordo foi ou não bom. Se nessa fase de abordagem ele percebe uma falta de
sinceridade, uma falta de boa-fé, ele deve encerrar ali a negociação. Ele não pode prosseguir para a etapa seguinte, celebrar um acordo, e aí, a cada passo, voltar atrás e falar, poxa, será que o sujeito falou a verdade? Será que eu tenho essa... Se eu agir certo em fazer esse acordo? Não, o Estado brasileiro tomou a decisão, e o que ele pode chegar à conclusão lá na frente, se a empresa não colaborou adequadamente, é propor a rescisão, e vão se discutir se estão presentes ou não os motivos de rescisão. Agora, o que não dá é ficar efetivamente nessa insegurança em relação àquilo que foi pactuado. O que seria a terceira etapa de negociação, portanto, ultrapassada essa avaliação de conveniência de se celebrar o acordo, aí, obviamente, são esses passos de abertura de uma mesa de negociação, e aí CGU e AGU, ao meu ver, foram muito felizes em estabelecer uma blindagem institucional, através daquela portaria interministerial, que se coloca a negociação realizada por técnicos de carreira, segundo parâmetros bastante claros, bastante objetivos, de forma a blindar de possíveis interferências políticas. Essa discussão ela tem que ser feita da forma mais transparente possível. Como eu disse, eu participei do primeiro acordo, estamos tendo experiências posteriores agora. A visão, enquanto advogado, é que houve um ganho de aprendizado muito grande. A CGU, hoje, dispõe de modelos de apresentação de informações que vão permitir, de uma forma muito mais fácil, chegar a conclusões em relação a valores de multa, valores de ressarcimento. Então, esta é uma fase também bastante importante da negociação, e nós, enquanto profissionais de direito, que não fomos treinados para isso, o profissional de direito no Brasil é treinado para a litigância, não para a negociação, nós temos que superar esse vício de formação para poder, como a gente costuma usar nesses processos de negociação, calçar o sapato alheio, entender a posição da autoridade e tentar chegar a um consenso. E aí a última fase da negociação é a celebração do acordo propriamente dito, que é a discussão de cláusula contratual, que também eu entendo que houve um avanço, inclusive para atender preocupações do TCU. Acordo de leniência não confere quitação de danos, então preservam-se atribuições de todos os órgãos. Isso foi muito difícil de colocar no começo para os clientes que tinham a perspectiva de assinar um contrato e encerrar de uma vez por todas as suas pendências com o Estado, mas existe uma imposição constitucional que nos obriga a fazer esse tipo de construção. Então, me parece que estamos num ganho de aprendizado, é uma escala em progressão geométrica. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar com o estabelecimento e a consolidação desse programa de leniência. As empresas estão cada vez mais internacionais, a atitude aguardada dos agentes econômicos quando uma empresa é envolvida em ato de corrupção é a celebração de um ajuste como esse que a gente tem visto aqui no Brasil. Eu acho que cada vez mais a experiência vai nos fazer consolidar o processo e superar esse tipo de dúvidas. Muito obrigado.